Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um estudo da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje, em nosso estudo, nós vamos meditar e aprender sobre a parábola das 10 virgens. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 25, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz: O reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram o óleo. As prudentes, porém, levaram o óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima. Saíram para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Essa parábola ela nos ensina muito sobre a volta do Messias. Foi registrada apenas no livro de Mateus e possui muita riqueza com relação ao retorno de Jesus. Jesus, quando está ensinando essa parábola, ele faz isso logo após falar e ensinar sobre o fim dos tempos em Mateus capítulo 24. Ou seja, Jesus fala da divisão entre os eleitos, atentos e fiéis e aqueles que não são eleitos. Está explícito lá em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 40, que diz o seguinte: então 2 estarão no campo, um será tomado e deixando o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, um será tomado e o outro ficará. Já a parábola das 10 virgens, a que nós vamos estudar hoje, é a separação entre as cinco que conversaram, que conservaram o azeite, sendo chamadas de prudentes, e as 5 que não conservaram e não entraram na festa do noivo. Continua sendo explicada nos versos 14 e 30 de Mateus, capítulo 25. Caso você não tenha assistido a parábola dos talentos, lá em Mateus 24, do versículo 14 ao 30, basta você acessar lá a playlist do YouTube da Terceira Igreja e buscar por ela. Você se lembra que estudamos ela há 2 semanas atrás? Caso tenha assistido nosso estudo, o de hoje você vai complementar, ou seja, você vai entender um pouco melhor a respeito dessa parábola. Mas você pode ver novamente a parábola dos talentos e logo em seguida assistir novamente essa aqui que nós vamos estar ministrando hoje, tá bom? Então vamos lá. Jesus conta a história das 10 damas de honra que, de acordo com o costume nupcial do lugar daquela época, elas estavam se preparando para aguardar a chegada do noivo. O interessante, meu irmão, dessa história é que tem como objetivo ensinar a lição da necessidade de estar preparado. E esse texto nos chama a atenção para que também, como cristãos, devemos estar preparados para a volta e o retorno do noivo. Outra coisa interessante nessa parábola é que ela não está focada necessariamente no noivo, mas sim nas noivas e principalmente nas 5 nécias e suas lamparinas. Que tipo de lâmpada eram, o que era,
utilizada naquela época? Ou qual tipo de lâmpada eram essas que precisavam de frequente reabastecimento para continuar brilhando? As pequenas lamparinas usadas em casa não eram apropriadas para uma procissão ao ar livre, porque o vento apagaria rapidamente sua chama logo quando batesse ali. As lâmpadas que eram utilizadas no cortejo das bodas eram tochas. Uma longa tocha, uma grande vara, com trapos que estavam enrolados ali com um óleo que era colocado, né, no topo e logo em seguida acesa. E os trapos queimavam com um grande brilho, iluminando ali o cortejo e a caminhada. Na sua caminhada até a casa do noivo, mas por causa da brilhante chama ardente, a vasilha de cobre que continha ali o óleo logo esvaziava. A cada 15 a 15 minutos, os trapos eles deveriam ser reabastecidos e colocado óleo novamente. E você precisava encher a vasilha. Então, para poder conservar todo aquele calor e aquela luz. Aquelas que levavam as tochas deveriam ter um suprimento de óleo suficiente, especialmente se fosse esperado que as damas de honra apresentassem a sua dança, como era de costume naquela época que elas dançavam. E as 5 noivas nécias haviam chegado na casa do noivo totalmente despreparadas. Tinham sido descuidadas com óleo que elas deveriam carregar a mais, principalmente para o cortejo. Já com o atraso do noivo, tiveram tempo para poder buscar logo no início, mas não fizeram isso. Agora, meu irmão, com relação ao atraso do noivo, que o texto nos ensina, na cultura judaica, a demora pode ter sido causada pelos acertos relativos à questão do dote que é pago pela família do noivo à família da noiva. O noivo não poderia ir ao encontro da noiva antes que o dote fosse pago e o contrato de casamento assinado. Enquanto esperavam, o texto diz que as damas de honra ficaram sonolentas e acabaram adormecendo, tendo as prudentes quanto às necessidades, mas elas também dormiam. O tempo passou rapidamente, mas de repente, à meia-noite, ouviu-se um grito: "Eis o noivo! Saiu ao encontro!" O noivo e seus acompanhantes se aproximaram alegremente da casa da noiva. As damas de honra acordaram rapidamente, levantaram-se e retocaram e puseram-se à ordem, ou puseram a caminhar, acenderam a sua lâmpada e continuaram. Todas as 10 tinham suas tochas acesas, mas 5 delas perceberam que sem o óleo extra, suas tochas estariam completamente apagadas antes que o cortejo começasse. Elas tentaram contar às outras o seu problema, disseram: "Dai-nos do vosso azeite para que as nossas lâmpadas então não se apagassem." Mas as 5 moças que tinham levado consigo as vasilhas de óleo sabiam que a cada 15 minutos teriam que reestabelecer suas próprias tochas e mantê-las acesas durante todo o trajeto do cortejo. O bom senso lhes dizia que o óleo que tinham seria suficiente para 5 tochas, mas não para 10. Delicadamente, meu irmão, se recusaram a repartir o óleo. Aconselharam as moças a irem no homem que vendia o óleo para poder comprar. As 5 moças que tinham passado o tempo esperando e dormindo tinham agora que correr até o vendedor, acordá-lo e comprar o óleo que era necessário para o cortejo. Nesse intervalo, o noivo chegou e o cortejo começou. Todos foram à casa do noivo para participar da festa. A entrada do salão das bordas foi fechada. Na casa do noivo e ninguém mais
que não tivesse feito parte do cortejo tinha permissão para poder entrar. A parábola ela termina com a cena das 5 moças que encontraram a porta fechada pedindo: Senhor, Senhor, por favor, abre a porta. O noivo chegou logo ali na porta e disse às moças que não tinham nada a ver com elas: olha, eu não vos conheço. A conclusão que Jesus dá a essa parábola, ela é muito simples e extremamente direta. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Ele evidentemente se refere a si mesmo e nessa parábola ensina a respeito do seu próprio retorno. Ele é o noivo, é aquele que vem. Além disso, o final da parábola das 10 virgens é um claro eco do ensino de Jesus registrado lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21. Eu queria ler com você. A palavra de Deus diz: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naqueles dias hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nos profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não dizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O ensinamento, meu irmão, é óbvio. É que Jesus exclui do reino dos céus todo aquele que deixa de fazer a vontade de Deus. O Pai, no dia da volta de Jesus, eles podem chamá-lo pelo nome e mostrar suas obras religiosas, mas porque não fizeram a vontade do Deus Pai, não terão parte no reino. As 5 das virgens da parábola que são chamadas de prudentes são aquelas que estavam preparadas. São sábias porque estavam completamente preparadas para a situação e seguiram a instrução cuidadosamente. As Escrituras ensinam que uma pessoa prudente tem verdadeiro discernimento da vontade de Deus. Já 5 moças chamadas de nécias e que são o centro da parábola não parecem culpadas em nenhum mal. Tinham a melhor das intenções e desejavam a noiva e o noivo muitos anos de felicidade. Mas tem um detalhe: elas não fizeram a vontade do noivo por causa da sua negligência ao esquecer o óleo. O óleo que era necessário. A palavra de Deus diz lá em Jeremias capítulo 2, versículo 32. Acaso se esquece a virgem dos seus adornos? Ou a noiva do seu cinto? A resposta é, naturalmente, que não. Meu irmão, no entanto, essas 5 moças se esqueceram de se preparar adequadamente para a tarefa que lhe foram determinada. Chegaram despreparadas e por isso não foram recebidas no salão das bodas. Nada na parábola indica que se esperava que as 10 moças permanecessem acordadas. As prudentes, assim como as tolas, ambas caíram no sono enquanto estavam esperando o noivo. A vigília não é, portanto, a característica marcante ensinada aqui nesta parábola. Antes, o que é predominante é a disposição de estar preparado. O noivo, na cultura e nos dias de Jesus, podia vir a qualquer hora da noite. E não é diferente de Jesus. Assim, Jesus virá subitamente,
no dia de sua volta. Gostaria que você refletisse e que essa passagem possa impregnar em seu coração, não na preparação das 10 virgens, mas na disposição de se preparar das 5 virgens prudentes. Por mais que esse texto seja interpretado de forma alegórica durante muitos anos por várias igrejas, trazendo várias confusões e abuso por parte da interpretação, mas, meu irmão, chegará o tempo onde não existirá mais alegoria para esse texto, mas apenas a literalidade para todo aquele que teve disposição de estar preparado, ou seja, o prudente, enquanto o não prudente, ele estará alegorizando sua desculpa diante de Deus. Que Deus te abençoe através desse estudo da parábola das 10 virgens e que isso possa trazer edificação sobre a sua vida. Espero você também no nosso culto hoje às 18 horas para que juntos nós possamos adorar e celebrar o nosso Senhor. Deus te abençoe.